Se cair tudo aqui, você já sabe que dia de sábado é aquele calor de lei aqui em Mossoró. Não tem como. Se você já conhece, se você vier para Mossoró alguma vez, primeira coisa, a primeira referência é porque aqui não neva, tá? Não neva nem nunca vai nevar. E matar. Tem dias que a temperatura está bem mais elevada, como é o caso hoje. Tá? Gente, eu queria começar com vocês agora a respeito do assunto da aula passada, sobre os tipos de infecção, sobre alguns conceitos, tá bom? Para a gente não deixar passar somente numa conversa simples. Eu acho que esses conceitos são importantes para vocês levarem para outras disciplinas e para a vida profissional de vocês. Eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade na questão 4, e a questão 4 ela diz respeito à resistência, tá? Aos antibióticos e à ação de alguns antibióticos, ou de algumas substâncias antimicrobianos, vamos dizer assim. Tá? Já começando a falando desse contexto aí, com relação à resistência, a gente viu que existem aquelas bactérias ou aqueles micro-organismos que são mais resistentes e aqueles outros que são menos resistentes, não é verdade? E aí, a gente viu também o conceito de antibiótico, que é aquela substância produzida à base de fungos ou de bactérias e que serve para tratar somente quem? Me digam aí vocês. O antibiótico ele só trata micro-organismo. Quem não, né? Qual micro-organismo? Gente, antibiótico, gente, pelo amor de Deus, olha. Eu estou implorando vocês para responder isso aí. Bactéria, gente. Antibiótico só trata infecção bacteriana, tá? Embora alguns sejam feitos com fungos, como é o caso da penicilina, mas eles vão tratar bactérias. Aí eu amplio esse conceito para antimicrobiano. Se eu amplio esse conceito, mas é de antimicrobiano, certo? E aí eu quero que você me ajude a responder. Ou Mazé ou qualquer outra pessoa, Jane, Aldaís, Adriele, tá? Quem tiver aí nativa e com o microfone já aposto. O conceito de antimicrobiano, ele só diz respeito a um antibiótico? Sim ou não? O conceito de antimicrobiano, ele só diz respeito a antibiótico? Não, né? Ele diz respeito a mais para poder entender. Olha, você está lá trabalhando no postil de enfermagem, aí você tem um medicamento parasitário para administrar, você tem um medicamento antifúngico, você tem um medicamento, um antibiótico, tá? Ou você tem um antiviral, um antibiótico, tá? Um desses aí se classificam como antimicrobianos, tá? Porque micróbios são germes no geral, tá, gente? Bactéria é um dos tipos de germe, um dos tipos de micróbio. Tá? E no conceito que a gente tem, que esse conceito também é aplicado à farmacologia, a gente vai ver antibiótico relacionado à eliminação de bactéria. Tá? Aí, antimicrobiano, eu posso aí estar falando, se o médico diz assim, eu vou administrar um antimicrobiano. Ah, doutor, mas qual antimicrobiano o senhor vai administrar? Qual é o que a gente está falando aqui? Porque tem, né, a gente vê as categorias, tem um antifúngico, um parasitário, qual é o micro-organismo que está causando a infecção naquele paciente, naquele indivíduo, tá bom? E aí, o antisséptico é um produto que é para higiene, como para terapia, né? E aí, para higiene, a gente vê comumente os antissépticos bucais, tá? Para combater aquelas bactérias, para deixar a mucosa oral ali isenta de bactérias patogênicas, muitas vezes, porque tem bactéria na cápsula oral? Tem, obviamente, sempre vai ter. Tá? Você pode escovar os dentes 1000 vezes, mas vai ter bactéria. Tá muito... Gente, é só para Camila que o óleo tá ruim. É por... Ó, se tiver alguém com microfone, eu peço que desligue, porque às vezes o microfone de outra pessoa ligado vai atrapalhar. Vai dar interferência aqui, tá? E aí, como eu não estou vendo todo mundo aqui para bloquear, eu já vou pedindo desde agora que desligue para não dar interferência.
interferência, porque está sendo gravado e também na gravação pode ficar ruim, tá? Eu estou vendo aqui que o Sérgio está ligado. Sérgio, desliga o microfone, por favor, porque se tiver alguém com o microfone ligado vai ficar ruim o áudio. Eu vou tentar trocar aqui. Pronto. Tá dando para vocês me ouvirem agora, tranquilo? Sim ou não? Camilo está dizendo que sim, Ariane está dizendo que sim. Maria Lúcia, está tranquila agora? Pronto, joia. Vamos lá. Perguntaram aqui, deixa eu ver no chat. Existe antibiótico que tem Farias composição, que tem várias composições. Exatamente. Existem vários tipos de antibiótico, na verdade. Tá? E aí, a respeito da atividade. Né? A atividade, a dúvida de vocês eu acho que é mais com relação a ser bactericida ou bacteriostático. E aí, vamos analisar a palavra? Vamos analisar as duas palavras? Eu puxo aqui para vocês o conceito do bactericida relacionado à morte, tá? A destruição. E aí vamos tentar puxar para o homicídio, né? Vocês que ficam aí ligados no programa de Samuca, ocorreu um homicídio qualificado, um homicídio triplamente qualificado, né? A palavra homicídio, só o final da palavra homicídio, sida, né? Homicídio, não sei o quê. Você já pode associar com bactericida, tá? Quando é bactericida, eu consigo associar que ocorreu uma destruição da bactéria, tá? Ocorreu uma destruição, morreu, destruiu aquela bactéria. Aí eu tenho um conceito de bacteriostático. Eu disse a vocês que existem as estátuas, né? Os monumentos, estátua. O que é estátua? É um objeto que não se move. Se não se move, fica ali estático, parado. Aí eu venho para o conceito de bacteriostático. Algo que é um antibiótico que ele é bacteriostático, ele vai conter o crescimento daquela bactéria, tá? Ele não vai deixar que ela se desenvolva. Ou seja, o mecanismo dele vai desfavorecer a divisão celular daquela bactéria. Tá joia? Ele vai parar ela ali, vai deixar ela parada ali no desenvolvimento dela. E é assim que ele vai conter. E aí, ampliando essa discussão, isso é como se ele neutralizasse ela e ela ficasse paradinha ali, tá bom, André? Aí por que existe essa diferença de contexto, de conceito? Porque existem diferentes contextos. Às vezes o paciente ele precisa de um bactericida, um antibiótico que seja bactericida. Porque o sistema imune dele está muito deprimido, tá, gente? Está muito fraco. E aí eu preciso daquele antibiótico que ele mate aquela bactéria, porque o meu sistema imune não consegue mais. Porém, existem aqueles casos em que o médico ele vai poder analisar a situação e dizer, eu vou prescrever um medicamento, um antibiótico bacteriostático. Por quê? É um custo-benefício, tá, gente? Não vai exigir muito do sistema imune desse indivíduo, mas vai exigir um pouquinho dele, que junto com o meu antibiótico vai deter ali aquela bactéria, vai paralisar aquela bactéria ali e fazer com que ela não cresça. Tá bom? E é isso que acontece. O bactericida é quando eu quero matar de vez aquela bactéria, e o bacteriostático é quando eu quero conter o desenvolvimento daquela bactéria, o crescimento daquela bactéria no organismo, mas eu sei que o meu sistema imune vai me ajudar. E aí, o conceito de antibiótico e de microbiano está lá no material e eu acabei de falar para vocês. O antibiótico, ele funciona de forma seletiva, é só para a bactéria, tá? E ele é produzido através de fungos, pode ser produzido através de fungos ou das próprias bactérias, artificialmente. Ok? Esse é o conceito do antibiótico. E é o conceito que difere de todos os outros dois que estão lá.
Com relação aos tipos de infecção, né? Infecções, que é infecção cruzada. O que é infecção cruzada? Quando é transmitida de uma pessoa para outra. Né? Uma pessoa tem contato direto com a outra, transmite. Ou então, aquela pessoa faz uso de um determinado objeto, um alicate, um copo, e tem uma doença, transmissível. Tá? Foi acometido por um vírus de alta patogenicidade, alta virulência, transmissibilidade. E aí vem um companheiro, um amigo, enfim, um parente, toca naquele objeto e adquire a carga viral através do objeto, a infecção cruzada também. Infecção hospitalar, aquela que ocorre dentro do ambiente hospitalar, tá? Existem determinadas bactérias, como Staphylococcus aureus, por exemplo, que alguns pacientes adquirem dentro do ambiente hospitalar. É um ambiente propício para várias. Gente, eu vou tentar colocar o microfone aqui, tá? Vou ficar com a mão na minha boca, mas acho que é a única alternativa, porque o microfone acho que talvez seja até o microfone do fone, que fica um pouco longe da minha boca e aí atrapalha a voz, tá? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. E aí, uma infecção inaparente. O que é uma infecção inaparente? É aquela que não cursa com sinais e sintomas. O indivíduo ele foi infectado por um micro-organismo, mas aquela infecção ela não é manifestada de forma visível, certo? De forma perceptível. Nem ele percebe e nem o indivíduo que está cuidando dele, o médico, o enfermeiro, consegue perceber. E aí eu citei um exemplo, que é o citomegalovírus, que é uma infecção de importância assim, de investigação no pré-natal das mães. Por quê? Porque precisa ser feito um exame para poder identificar se o indivíduo está com os anticorpos para o citomegalovírus e realizar um tratamento adequado. Tá joia? Porque muitas vezes o médico não sabe se a mulher está se a gestante pode estar com o citomegalovírus. Tá ok? E a gente viu cruzado, inaparente. Deixa eu ver aqui qual é a outra. Eu até me fugiu da cabeça agora. E secundária, né? Secundária também, que é uma das principais, que eu coloquei até lá na questão de vocês. E até expliquei sobre. Secundária é quando o indivíduo ele já foi acometido por uma infecção, e aí aquela infecção ainda está em curso no organismo dele e deixa uma porta aberta para outro tipo de infecção. Tá? Um desses exemplos de infecção secundária é quando o indivíduo está com o vírus do HIV e desenvolve a AIDS, né? A síndrome. A AIDS, ela deprime o organismo a ponto de deixar o indivíduo suscetível a diversos tipos de infecções. Está claro isso para vocês? O indivíduo com AIDS, ele toma tanto remédio antirretroviral que ele deprime o sistema imune dele. A resposta do vírus no organismo, ela é tão sagaz de um jeito que o vírus ele se esconde. E muitas vezes o sistema imune de quem tem não consegue agir de forma adequada. Não consegue agir de forma efetiva como para uma outra doença, como uma gripe simples. Tá? Ou como para uma catapora. Porque quem tem catapora, quem já teve catapora, né? Quem já teve, sabe que o indivíduo tem normalmente a catapora uma única vez. Produz células de defesa, algumas células vão ficar ali como memória, e aí esses conceitos vocês vão aprender nessa aula de hoje. Tá? E quando o indivíduo for atacado por aquele mesmo vírus de catapora, não vai desenvolver de novo. E é isso aí, infecção secundária. Se o indivíduo está acometido por uma infecção, um exemplo bem comum, a AIDS, e essa infecção dá margem para a entrada de uma outra infecção, essa outra infecção é considerada infecção secundária. Não é considerada infecção secundária se o indivíduo estava com um vírus, uma bactéria, ou etc., deixou de ter, se curou, e aí foi acometido de novo em um outro momento. Isso não é infecção secundária, tá? Não é infecção secundária também se o indivíduo estava com infecção em determinado período de tempo e aí se curou, um mês depois houve outra infecção, também não é secundária. Secundária é quando existe uma que acomete o indivíduo que dá margem para o aparecimento de outra. Tá joia?
Pronto, fechamos isso aí. E aí, eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, né, para vocês responderem um caso agora, para a gente poder discutir, tá? Eu fiz até esse caso, coloquei até no Google Formulário. E aí quem conseguir entrar lá no Google Forms e responder, beleza. Quem não conseguir, também não tem problema. Coloca a resposta aqui no chat, já fica tudo ok. Eu vou compartilhar com vocês, que aí fica até melhor de vocês conseguirem enxergar. Deixa eu abrir aqui. Essa atividade reflexiva que a gente vai trabalhar agora, antes de começar a nossa aula de imunologia, ela resgata os conceitos que eu trabalhei com vocês na semana passada, tá bom? Em forma de estudo de caso, que eu acho que isso é muito interessante. A gente aprender o contexto, peraí. A gente trabalhar esses contextos, esses conceitos, de forma mais prática. Que isso vocês vão fazer sempre. Vocês vão fazer muitos relatórios de enfermagem, vocês vão fazer lá a evolução e vocês vão ter que se adaptar a essa linguagem de estudos clínicos e associação de conceitos que muitas vezes estão lá no prontuário do paciente e às vezes a gente tem que consultar o Dr. Google ou um dicionário aí da saúde para poder responder ou para poder saber o que é que aquela informação significa. Ver aqui se eu consegui agora. Ó, vou mandar aqui para vocês no chat o link, caso vocês consigam entrar, do questionário do Google Forms, mas vou compartilhar na tela com vocês agora. Pronto, gente, o caso diz o seguinte, vou ler, tá? E aí vocês já vão tentando associar. CLM, 47 anos, CLM, 47 anos, morador da comunidade Rabo da Gata, compareceu ao UBS numa terça-feira para um atendimento. Durante o acolhimento pela técnica de enfermagem, ela referiu estar com dor na garganta e dificuldade para deglutir desde o último sábado. Ou seja, o intervalo, ela foi na terça, mas desde o último sábado que ela apresentou essa dificuldade de engolir, né? E essa dor de garganta. Não referiu estar sentindo febre e nem tossindo. A usuária trabalha como diarista e afirmou que na última sexta-feira trabalhou na casa de uma família cujos 2 filhos menores dos moradores estavam apresentando sinais e sintomas advindos de desconforto na garganta. Porém, a diarista não foi esclarecida sobre o possível X, né? Lacuna em branco, espaço em branco. E aí, CLM afirmou ainda que, no final de semana, foi dormir na casa de uma prima para ajudá-la com a faxina da casa, pois a mesma estava queixando-se de sintomas de gripe. A diarista relatou também que, apesar do contato com as pessoas doentes, realizou as medidas X. Quais medidas ela realizou? Para evitar qualquer contaminação. Bom, a técnica de enfermagem que conversou com CLM pediu para observar a garganta da usuária e notou sinais de inchaço e vermelhidão no local. Inchaço e vermelhidão dão indícios de quê? Sem a presença de pus, causando uma certa dúvida na profissional de saúde e levando a suspeitar de uma possível X, né, local, associada à ação de X de novo. Aí ponto. Logo em seguida, a técnica de enfermagem foi falar com a enfermeira da equipe para discutir o caso da usuária diarista, revelando sua preocupação com a X, né, do caso, do possível agente microbiano. Diante do desencadeamento dos sinais e sintomas identificados, e
E também no intuito de acabar com a angústia de CLM, temerosa de ser algo mais sério e que a impossibilite de trabalhar por mais uns dias, por muitos dias. E aí, tem duas alternativas para vocês responderem a esses espaços em branco. A primeira alternativa, que é a alternativa A, ela diz que as palavras adequadas para esse caso são a de, né? Aí eu vou reler aqui para vocês. A diarista não foi esclarecida sobre o possível agente etiológico, né? Alternativa A, ou sobre o patógeno, possível patógeno, alternativa B, né? E aí, diz que ela realizou as medidas o quê? Preventivas para a letra A, ou as medidas profiláticas para evitar qualquer contaminação. Aí a outra palavra, as outras duas palavras que diz que são adequadas são essas aqui. Levou a suspeitar de uma possível inflamação para a letra A, né? Inflamação local, e para a letra B, uma possível infecção local associada à ação de vírus. A letra A diz que são os micro-organismos que acometeram a diarista foram vírus, e na alternativa B diz que os micro-organismos foram bactérias. Tá bom? E aí deixando a técnica de enfermagem confusa, levando a suspeitar, a se preocupar com a genicidade do possível agente microbiano, a alternativa A diz isso, ou a virulência do possível agente microbiano, que é o que diz a alternativa B. E aí o que é que vocês enquanto técnicas de enfermagem, com técnicos e técnicas de enfermagem, qual seria a resposta nesse caso? Quem mais acha que a letra A? Larissa, Diana, Josi, Eric. Todo mundo letra A? Ninguém letra B? Vocês estão indo letra A porque o colega está. Deixa eu diminuir o zoom, porque aí dá para você ler tudo, tá? Até as respostas. Pronto. Agora foi. A maioria foi na letra A, né? E aí eu pergunto a vocês, por que letra A? Quem escolheu a letra A? Por que na letra A? E aí? Podem falar no microfone, tá, gente? Esse espaço agora que a gente está tendo é um espaço de debate, é um espaço para conversar, para a gente tirar dúvida, certo? Para esclarecer os pensamentos. E aí? Por quê? Pronto, Josi falou aqui, vocês estão conseguindo me escutar bem? Ó, gente, Josi falou aqui da questão da alternativa A pelo fenômeno de inflamação, né? A garganta, um desconforto pelas medidas preventivas. E aí, deixa eu só desligar aqui o áudio de Elizabeth, porque está influenciando aqui. Ó, aí eu pergunto a vocês, como é que a gente pode diferenciar uma infecção de uma inflamação? Rita colocou A, Silvia colocou, Lívia, né, colocou A, Luana. Vamos resgatar esses dois conceitos. O que é uma infecção? Como é que eu sei que está acontecendo infecção? Infecção é o quê? Para começar. Vamos lá, gente. Quero a participação de vocês para saber se vocês estão craque nesse assunto aí. Está tinindo na cabeça de vocês. Exatamente.
Exatamente, Adriele. Joia. E aí, gente, não é só a Adriele não, então eu quero que vocês participem também. Acabaram de falar aqui no chat que a infecção é a ação de um micro-organismo, tá? Esse micro-organismo, ele vai dispensar lá seus antígenos no corpo de uma pessoa. E a inflamação é uma resposta do organismo a uma infecção, tá? Não somente a uma infecção, e aí eu acrescento o que vocês acabaram de colocar, não somente a uma infecção, mas a invasão de um corpo estranho. Que esse corpo estranho, gente, pode ser um pedaço de madeira, tá? Uma flepa, um vidro, por exemplo, quando entra no organismo, quando entra no tecido, na pele, o seu organismo ele vai reagir para poder expulsar aquele objeto, aquele material estranho. Aquilo é um corpo estranho, tá certo? Tá joia? E aí o seu organismo tende a tentar colocar para fora. E uma reação, uma inflamação ocorre em decorrência desse processo. Tá joia? E geralmente a inflamação ela é seguida de sinais cardinais que a gente chama. Eu digo, ó, isso aqui é tão extremamente importante para vocês saberem identificar, porque é vocês que vão orientar, tá? É vocês que vão dialogar com o pessoal da equipe de enfermagem, com a equipe de saúde, médico. E aí, o indivíduo chega dizendo que está com uma região do corpo edemaciada, que aquela região ela está quente, né? Apresentando. Gente, eu vou pedir só que vocês colaborem desde tá bom? Só falem na hora que realmente vocês quiserem dar uma sugestão, uma opinião. E lembrem de desligar, porque fica ruim para mim. Tá joia? Angélica, desliga aí, por favor. Porque isso atrapalha demais, né? Para quem for assistir depois, não vai conseguir ouvir minha voz tão bem como quem está ouvindo ao vivo agora. Obrigado. E aí, quando aquela região, determinada região que está sofrendo processo inflamatório, ela fica quente, tá bom? Ela fica avermelhada ao redor, as bordas ficam avermelhadas. Tudo isso por conta de processos fisiológicos. Uma vasodilatação, um extravasamento de líquido causando edema, causando inchaço. Ok? Vai causar dor pela percepção dos nossos receptores que a gente tem. Vão sinalizar que o seu organismo foi invadido por algo que causa uma sensação desagradável. Tá? E aí acabou afetando um determinado nervo, enfim. E às vezes pulsa com perda da integridade, certo? Perda da função. Quando a pele é danificada, é cortada, muitas vezes tirada fora. Tá joia? E aí, uma infecção, ela é identificada, pode ser identificada pela presença de pus, mas nem sempre, tá? E aí, se vocês conseguirem perceber no caso, diz que não teve pus, tá joia? No entanto, não ter pus não significa dizer que não ocorre, não está ocorrendo infecção. Pelo contrário, o que é que acontece? Pode estar ocorrendo infecção sem a presença de pus naquele momento, mas com a presença também de uma inflamação. Tá bom? O áudio está ruim aqui. O áudio talvez seja até a sua internet, porque creio eu que a maioria está conseguindo me ouvir bem. Quem não estava conseguindo me ouvir bem, fale agora ou se cale para sempre, né? E aí, estão conseguindo me ouvir bem? Ok. Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Tá? Pode ocorrer uma infecção e uma inflamação conjunta? Pode. Tá? E é por isso que eu gostaria de dizer a vocês, eu nem vou me prolongar mais nisso aqui, porque as duas questões desse nosso desafio estão corretas. Tá? Quem marcou letra A, quem marcou letra B. E aí, eu acho que muita gente marcou letra A pensando também nos sinais da inflamação que são evidentes, né? E na questão do vírus associado à gripe, né? O contato da gripe que a diarista teve com a prima dela, tá? A questão de não formação de pus,
Mas as bactérias elas também podem provocar isso, tá joia? Uma infecção seguida de uma inflamação sem o ocasionamento de pus, ok? Assim como os vírus também. Nesse caso aí, concordo que os vírus eles também eh, provocam esses vários sinais, principalmente na garganta, sem o aparecimento de pus, mas isso não descarta a hipótese de que pode ser uma bactéria. E aí, é por isso que eu gostaria de dizer para vocês o quão importante é esse diálogo interprofissional, tá, gente? Por isso que, o que é que vocês viram no final do caso ali? Que a técnica de enfermagem foi conversar com a enfermeira. E ela não está errada. Para tirar dúvida, eu com conhecimento do outro profissional da equipe, eu vou ter um melhor retorno, um melhor feedback. E aí eu vou saber como eu vou agir nesse caso, tá? E aí, obviamente que isso tem que passar pelo médico, o médico vai solicitar os exames, esses exames vão vir para a equipe para poder investigar, tá joia? E o tratamento ser iniciado. Existem algumas questões, alguns casos nos quais o médico ele prescreve um antibiótico sem ter o resultado da cultura bacteriana antes, tá? Só pela a lógica da clínica. Por quê? Porque quanto mais cedo iniciar esse tratamento, melhor para o paciente. Mesmo que eu não tenha uma resposta certa de que a bactéria é aquela mesmo, tá? Porque o paciente, ele não pode, o usuário, o paciente, ele não pode perder tempo no cuidado. A gente não pode perder tempo, deixar para uma semana, porque muitas vezes pode se tornar fatal, tá bom? Então a gente tem que ter esse feeling clínico, esse raciocínio clínico e ter essa noção de que o diálogo ele é sempre cabível e de que não se esgotem as nossas possibilidades, tá? Não eu trabalhei isso com as outras turmas e aí eu disse muito, ó, a gente nunca se esgota naquele pensamento maniqueísta. O maniqueísta é que existe o bem e o mal, tá? Entre o certo e o errado. Sim, dependendo do contexto, vai existir o certo e o errado, mas vamos aceitar todas as possibilidades, que eu vou investigar os sinais, certo? Vou por esse caminho, porém eu não vou descartar aquela outra hipótese se eu tiver na dúvida, porque isso também vai me ajudar e vai ajudar, o principal, vai ajudar o usuário, o paciente. Está em ordem? Então, mesmo que tivesse respondido B, estaria correto do mesmo jeito, porque o raciocínio clínico leva a isso aí. E aí eu digo a vocês, sempre que vocês se depararem com questões como essa, procurem outra pessoa, né, de preferência pessoas que tenham uma especialidade naquele conteúdo, naquele tema, que possam lhe ajudar, um colega mesmo da turma, para debater sobre o assunto. E outra coisa, nunca se limitem à resposta do outro, tá? Não é porque, ó, já me deparei muito com isso no hospital. Uma vez eu estava no plantão, e aí eu tinha tirado os sinais vitais da paciente, aferido, né? Tirado não, aferido os sinais da paciente, e aí um colega médico foi lá e aferiu de novo, tipo assim, não foi 5 minutos. E aí eu disse, não, tá aqui, eu acabei de aferir os sinais vitais da paciente. Sabe o que ele falou? Ele disse, não, mas eu vou aferir. E aí você acaba levando aqui para um lado pessoal, né? Senão eu vou ficar, né? Vou passar a vida de mal desse meu colega, desse meu amigo. Mas ele está certo. E é assim que a gente tem que fazer também. Não é porque sua amiga foi lá aferir, certo? Que está tudo ok, vou pegar a resposta, vou pegar a cola, né? Por ela porque é conveniente e vou colocar lá no prontuário. Não, gente, isso é responsabilidade sua, é você que está atendendo, então o cuidado é seu. O olhar é seu, a percepção é sua, tá? E isso conta muito quando é um diálogo interprofissional. E bem, só para resgatar esses conceitos, queria dizer para vocês que se vocês ainda têm dúvida, certo? Vamos tirar essa dúvida agora, que isso é o momento. Dúvida sobre patogenicidade, que é a capacidade de causar doença. Dúvida sobre virulência, que é o quão rápido esse vírus, essa bactéria, esse micro-organismo pode ser transmitido. Tá? Que mais? Dúvidas sobre prevenção e profilaxia, o contexto que elas podem ser utilizadas. Ok? Dúvidas sobre algum micro-organismo, ação de algum micro-organismo. E a gente segue. E aí? Tudo certo para vocês? Sim ou não? Tá confuso? Oi, Camila. Explicar o quê?
Camilo disse que queria uma explicação. Qual micro-organismo, né? Qual micro-organismo específico? Se eu explicar sobre os micro-organismos, eu vou dar uma aula de novo. Eu quero saber qual que você tem dificuldade. Vamos por partes. Sobre vírus, é isso? Como é a ação do vírus? Fizeram uma pergunta aqui. Professor, tomar a medicação que o médico passa antes de ser feita a cultura não mascara o resultado? Correto? Não. Não vai mascarar o resultado. Até porque a cultura ela já vai ter sido feita. Ok? E aí a medicação ela vai ser tomada depois daquele método de cultura. Muitas vezes, vamos supor, a gente não deixa uma cultura para ser feita em uma semana. No máximo um dia. O paciente vem hoje e diz assim, ó, eu preciso coletar a sua amostra amanhã cedo, tá bom? Em jejum, por exemplo, no caso do paciente com tuberculose, para o escarro e tal, e etc. E outras vezes você colhe lá na hora o material para levar para aquele teste, tá ok? E aí, a questão do uso do antibiótico, ele vai depender muito do consenso médico, do consenso clínico, da avaliação clínica ali. Se o médico achou pertinente tomar aquele antibiótico naquele momento, é porque pela experiência dele, isso é levado em consideração os estudos científicos também. Vamos considerar para que não haja vamos dizer assim, uma exacerbação, certo? Dessa doença, dessa infecção, ok? E a coleta durante o uso da medicação. Aí, Vitória, vai depender de... Essa medicação é usada por que motivo? Porque antibiótico é um remédio de uso controlado, né? Restrito. O médico ele pode prescrever. Dificilmente uma pessoa chega tomando um antibiótico para fazer cultura. Eu digo dificilmente por quê? Porque é o que se preconiza assim, no sistema de saúde. A não ser que você, enfim, tenha algum parente ou algum indivíduo que trabalhe com medicamento e lhe forneça de forma indevida, que eu digo sim, de boca, né? Vai, consegue para você, você toma, vai fazer lá a cultura. E aí pode ser que interfira. Aí sim, eu digo pode ser que interfira. Porque você vai estar usando o medicamento, vai fazer uma cultura, aí você, será que esse medicamento vai estar surtindo efeito? E aí depois passa alguns sintomas, mas você chega lá informando, depois de 3 dias, passou os sintomas. Depois, 5 dias, volta o sintoma com mais força ainda. E aí você vai lá, entendeu? Então, isso vai, às vezes, dificultar muito o trabalho da equipe, ok? E atrasar mais ainda o processo de tratamento do paciente. Oi. Sim, sim. Porque o pus geralmente é uma resposta do seu sistema imune, tá? Aquele micro... Quando a gente encontra pus, a gente associa logo a uma infecção. Quando aí se tem os sintomas de febre, tem outros indícios que vão levar a uma suspeita de uma infecção, tá? Mas é aquela coisa, eu digo muito, a gente nunca pode generalizar também, ok? A gente nunca pode dizer é isso e fechou e acabou. Porque muitas vezes, por exemplo, você está ali com a garganta naquele estado, você forçou demais. Tá? Você gritou demais, enfim, você fez uso muito daquela região. E aí você está propenso a ter, sei lá, um tipo de infecção na laringe, na garganta. E aí já cursa com infecção junto com inflamação.
Uhum. Depende do antibiótico, tá? Depende muito do antibiótico. Por exemplo, se você for um indivíduo que você tem frequentemente infecção na garganta, e aí você toma só aquele antibiótico para aquele tipo de infecção. E aí você, sei lá, você foi um dia, tomou aquele antibiótico, o antibiótico não resolveu. Você precisou tomar mais dias. Você tomava 3 dias e resolvia. Mas agora você precisou tomar 6 dias. Certo? E aí, mesmo assim, tomando 6 dias não resolveu. Opa, vamos investigar. Tá? Porque você pode ter adquirido aí alguma resistência àquele determinado antibiótico. Mas, normalmente, certo? Convencionalmente, o antibiótico, sim, ele vai resolver a infecção. E os médicos, pelo menos se a gente está falando, a gente está entrando aí na área médica, né, que é da área de prescrição, ele já tem a noção de qual antibiótico serve para qual tipo de infecção. Tá? Qual é o custo-benefício, qual é o que realmente pode resolver o seu caso. Mas aí, quando ocorre a questão da resistência, um caso de tuberculose, por exemplo, os indivíduos que fazem uso de toda aquela medicação, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, tambutol, por 6 meses. Mas teve aí um certo tempo que ele não tomou adequadamente a medicação. E aí a tuberculose prolongou. Ele vai precisar realizar aquele tratamento por 1 ano. Né? E tem gente que fica 1 ano em tratamento de tuberculose. Aí não deu certo, não fez tratamento adequado. As condições de higiene da casa dele são completamente desfavoráveis. Passou mais 1 ano em tratamento, são 2 anos, né? E aí tem indivíduos, gente, que adquire resistência à droga, principalmente a rifampicina, que é um antibiótico, são antibióticos, tá? E aí, lá vai a equipe médica realizar uma cultura para saber quais os antibióticos vão ser adequados para aquela resistência à rifampicina, por exemplo. Hoje em dia a gente tem uma que é, meu Deus, delamanida, se não me engano, que já é uma droga americana dos Estados Unidos, enfim, estrangeira, e aí o SUS ela vai adaptar para os usuários multidroga resistente à tuberculose, tá? E tem outra também, porque os nomes são, como é muito recente, eu li isso muito recentemente, e são nomes muito estranhos, né? Você demora para poder memorizar. Mas hoje em dia o SUS ele já está se adequando a essa nova realidade, tá bom? Mas vamos lá. E aí, gente, infecção urinária que Camila perguntou, infecção urinária pode ser por determinada bactéria, tá? No Escherichia coli, por exemplo. E aí, Camila, a infecção urinária, para a gente poder entender, ela é muito simples. O indivíduo ele tem muita dor, certo? Quando vai urinar, urina muito pouco, 1 ml muito baixo, certo? E aí, geralmente tem alguns antibióticos que resolvem de primeira e as questões que implicam na infecção urinária é como o indivíduo adquiriu, certo? Muitas vezes é porque passa mulheres, mais mulheres que são acometidas, tá? Pela questão do tamanho do canal genital, os homens têm um canal genital maior, ou um canal uretral, na verdade, maior, tá? A uretra maior. E aí a mulher passa o dia no trabalho, 10 horas no trabalho. E aí de calcinha, de calça, que na hora do almoço nem ir para casa para poder deixar o ar passar ali, né? Pelas partes íntimas, aí vai, dorme de calcinha, dorme de calça, dorme. Isso prejudica bastante. Outra coisa é banheiro público. Urinar em banheiro público. Tem que ter muito cuidado também, tá? E em casa também, questão de quem tem marido, quem tem filho. E aí, mija na tampa. Deixa a tampa lá, não lava, não liga de lavar. A mulher vai também, urina. Propensa a adquirir infecção urinária também. Então, são todos os cuidados, são cuidados simples, que também vai parte muito da orientação de nós, tá? Profissionais da enfermagem. E aí, vamos lá. Vamos lá, porque senão a gente não entra na aula de hoje, não. Vão pensando aí nas dúvidas de vocês, deixa para o final que a gente resgata, tá? Já vou compartilhando aqui, ó, o slide desta aula de hoje, que é a aula voltada para o estudo do sistema imunológico. E aí, o que é o sistema imunológico? Alguns de vocês, não sei se vocês já estudaram, né?
que é, professor? Sistema imunológico. E aí? Alguém sabe me falar? Me dizer? Sistema de proteção, né? O que é o sistema de proteção? Sistema de defesa do meu corpo. Vocês acham que é uma importante saber disso aí? Por quê? Para ampliar aqui nossa discussão, por que é importante estudar o sistema imunológico? O que é que eu vou aprender? O que é que vocês têm de conhecimento popular para trazer, para colaborar aqui no começo da nossa aula? A respeito do sistema imune. E aí? É o que? Um WhatsApp? Vocês passam a semana conversando, no Instagram, é o que? Facebook, uma cutucada do Facebook. É uma live de Wesley Safadão. E aí? O chiclete com banana, como é? O que é o sistema imune? Bora, meu povo, acordar. Vocês já almoçaram, vocês já estão aí, ó. Exatamente. Exatamente. Vai evitar que o seu organismo ele seja afetado pela ação do vírus. Tá joia? Que é o que está acontecendo agora no contexto que a gente está vivendo, uma pandemia, né? Uma pandemia, ou seja, afetando o mundo inteiro. Aí vamos lá. Sistema imune, ele diz respeito às minhas defesas. Correlacionando o contexto da imunologia com a enfermagem, a gente viu a respeito da biossegurança, que biossegurança diz respeito à proteção, o uso de equipamentos de proteção, né, individual, o uso de equipamentos de proteção coletiva, saber a respeito das precauções, dos tipos de precauções que existem, tá? E ter segurança quando for executar um determinado procedimento para si mesmo, enquanto profissional, e para o outro, enquanto paciente, enquanto usuário também. Defesa e proteção do organismo. Defesa e proteção do organismo vai de encontro aos preceitos da imunologia. Tá? Se eu estou realizando um determinado procedimento, e aquele determinado procedimento ele tem regras, ele tem métodos específicos, isso vai me ajudar bastante a compreender que se eu quero realizar um atendimento adequado, um atendimento de qualidade, eu vou prezar pela proteção do meu indivíduo, tá? Deixa eu só desligar aqui o microfone, que agora... Manutenção de saúde. Pronto, vai passando o carro da cocada aqui, aí mais ruído, mais grito. Até meu pé do ouvido. Vamos lá. Terceiro, manutenção da saúde como um todo. Se você está provendo qualidade no seu cuidado, né, tomando cuidado com o paciente que você está atendendo, levando os melhores procedimentos, vamos dizer assim, os melhores insumos, melhores ferramentas, você está incentivando e colaborando para a manutenção da saúde como um todo. Pesquisas científicas para que veja aí qualidade de vida. Por que a pesquisa é tão importante para a nossa área? Porque se não tivesse a pesquisa, a gente iria se basear em quê? Para poder dar um retorno ao que realmente funciona na área da saúde. Tudo que a gente faz é porque existem pesquisas por trás que comprovam que o que a gente faz é de qualidade, né? Dá um resultado. Se não tiver dando resultado, por que eu vou querer isso? Não é verdade? Você não vai no consultório, você não vai para um atendimento se não for para ter um resultado. Ou pelo menos uma orientação de como lidar com aquela questão que você tem, aquele problema, aquela questão, enfim, que você está em mente. E por último, sim, aí quer dizer, essa questão adentrando mais aqui nesse contexto, que é algo que eu me lembrei agora, a gente trabalha com práticas baseadas em evidências, tá? Isso é muito forte na enfermagem e vocês vão ver quando vocês estiverem realmente trabalhando com isso. Quem quer
progredir aí, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, tem que ter em mente que a gente sempre vai ter que trabalhar com prática baseada em evidência. Nada que eu estou passando aqui para vocês é tirado da minha cabeça, não. Isso é respaldado por livros, por estudos de outros cientistas que contribuem para o avanço da nossa prática. E por último, um respaldo para um trabalho de qualidade, que preza por todos esses outros preceitos que eu acabei de falar, tá? Passando aqui, a gente reforça a questão da inflamação e da infecção. Eu já sei que eu já falei isso no começo da aula, mas é só para vocês conseguirem identificar e associar aqui, né, que nessa discussão do que é inflamação e do que é infecção, a gente cursa com outros dois conceitos, de especificidade e de inespecificidade diante desse processo. Sabendo que na inflamação ocorre uma reação não específica, tá? Uma reação que ela é dada independente de se é um vírus, se é uma bactéria, se é um pedaço de pau, um pedaço de vidro, um pedaço de prego, um prego, na verdade, enfim. Tá? Se ocorre aquele dano no organismo, o seu organismo ele vai dar a resposta de forma não específica para combater aquilo ali, uma resposta geral. Por isso ocorrem todos aqueles sinais cardinais que a gente já falou, tá? E envolve células do sistema imune, tá joia? Que mais? Na infecção, apesar da causa ser por agentes externos, mas a reação ela vai ser do tipo específica, ela vai provocar uma resposta do tipo específica. O que é que eu quero dizer isso? Diferente da inflamação, que vai ser inespecífica, que o seu corpo ele não vai precisar diferenciar se é um vírus ou se é uma bactéria, mas ele vai agir de forma geral para todo e qualquer micro-organismo e qualquer corpo estranho. Na infecção, o seu organismo vai ser programado para reagir de forma específica. Ele tem que precisa reconhecer. Opa, peraí, é um vírus? Opa, peraí, é uma bactéria? É um fungo? Para eu poder saber, para o sistema imune, o sistema imune, né? Para o sistema imune saber como erradicá-lo. É como nós, se a gente eu quero desenvolver uma pesquisa, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas, quantas gestantes morrem por ano de, sei lá, hemorragia pós-parto. Eu vou primeiro, dentre um público geral, eu vou pegar aquele público de gestante que tem lá nos indicadores que sofreu hemorragia no pós-parto, tá? E é com esse público que eu vou trabalhar o meu estudo, a minha pesquisa. É o que eu estou querendo associar aqui com vocês no sistema imune. Ele vai reconhecer, ele tem que reconhecer. Isso é um vírus? Como é que o vírus vai reagir no meu organismo? Eu sei que o vírus reage dessa forma, então eu vou produzir células de defesa para combater esse danado aqui. A bactéria, poxa, eu sei que a bactéria ela vai agir dessa maneira, então eu vou lançar mão de outras bactérias, de outras células de defesa para combater e erradicar essa bactéria. É um fungo? Opa, eu sei que o fungo ele se desenvolve em determinadas condições e que determinada célula de defesa vai combater esse fungo teimoso aí. Então, vai lá. Então, na infecção, vão ocorrer ações específicas para aqueles micro-organismos invasores. Tá? E na inflamação, a reação, ela é inespecífica. O corpo ele não vai querer saber se é vírus ou se é bactéria. Ele vai agir de toda forma, porque o que ele quer é colocar para fora. Isso aqui lembrando, isso aqui é só uma associação que a gente faz, tá? Com o sistema imune. Conceitos importantes para vocês colocarem na cabecinha de vocês. Conceito de antígeno. O que é antígeno? Antígeno é substância estranha produzida pelos micro-organismos. É como se os micro-organismos produzissem ali um bracinho, que esses bracinhos, né? Que esses bracinhos vão penetrar no organismo do indivíduo e produzir ação danosa. Tá joia? O que é anticorpo? Anticorpo é uma proteína secretada na circulação de sangue, tecido linfático e líquidos de mucosas, por exemplo, que eles são capazes de neutralizar os micro-organismos, os antígenos dos micro-organismos e suas toxinas. Tá bom? Eles formam um complexo. Talvez vocês
já tem ouvido falar do complexo antígeno-anticorpo. O anticorpo, ele responde pela defesa do organismo e vai combater o antígeno, que é a substância estranha produzida pelo micro-organismo. É interessante a gente fazer essa defesa, essa diferenciação. Se eu falo em antígeno, eu falo uma substância estranha produzida pelo micro-organismo. Se eu falo em anticorpo, eu falo em célula de defesa do organismo. Falo em combate, tá? Em erradicação, em proteção. Partindo aqui para outro conceito, eu tenho um conceito de imunidade ativa e imunidade passiva, que dialogam com os conceitos de soro e de vacina. Vamos entender o que é isso aí. A imunidade ativa é um dos tipos de imunidade que a gente vê na imunologia, no estudo da imunologia. Essa imunidade ativa, ela é estimulada, tá, gente? Algo que, como eu digo assim, alguém que é ativo, é alguém que vai lá fazer o trabalho, né? É pau para toda a obra. Está ali pronto o que deve é. Tá? Imunidade ativa é aquela que é estimulada a agir contra determinados micro-organismos. Por exemplo, ela é estimulada através de doenças. Tá joia? Também estimulada através de vacinas. Através de doenças, porque o micro-organismo ele vai ser apresentado e o meu organismo ele vai produzir células de defesa. Ele vai ser estimulado a produzir. E é assim que a imunidade ativa ela funciona. Uma vacina do mesmo jeito. Vacinas são substâncias que contêm fragmentos de germes, tá? Que, quando administrados no nosso corpo, vão mimetizar a ação daquele patógeno, daquele germe patogênico que causa doença. E aí o meu corpo ele vai ser estimulado a produzir célula de defesa. Por isso que se chama imunidade ativa. Vai estar lá sendo ativada a minha imunidade contra aqueles determinados agentes. A passiva, imunidade passiva. Uma pessoa que ela fica passivamente esperando, né? Não está nem aí. Ela fica só quer que chegue e façam por ela. Tá bom? Porque ela está ali bem relaxada. Imunidade passiva é quando, por exemplo, o meu organismo ele precisa de um auxílio externo, de fora, para desempenhar uma ação protetiva contra determinado micro-organismo. Dou-lhes exemplo o soro, tá? Não é soro fisiológico, não. É um soro contra a picada de cobra, aquele soro anti-hepatite B, por exemplo, antirrábico, tá? Que a gente toma em algumas situações extremas. Por quê? A gente precisa de uma resposta imune imediata. Se você é picado por uma cobra, e essa cobra é uma jararaca, por exemplo, você tem que ir num centro mais próximo, né, de saúde mais próximo, no hospital, enfim, que trabalhe com veneno, né, vamos dizer assim, trabalhe com veneno, com soro, contra veneno de picada de cobra. E aí, através do recebimento desse soro, você vai evitar que aquelas toxinas do veneno promovam uma atividade de depressora no seu sistema imune. Tá? Você chegue a ter uma parada cardíaca, ou você pare de respirar por função da toxina desse veneno. Mas não era venenosa. Mas quando é venenosa, Diana, aí precisa tomar um determinado soro. Aí tem vários tipos de soro, dependendo da cobra. Tá? Porque o indivíduo pode morrer devido à ação do veneno. Essa imunidade do soro, promovida pelo soro, é chamada de imunidade passiva. A gente chama ela de imunidade passiva. Por quê? Porque anticorpos de fora, células de defesa de fora de outro organismo, estão vindo para o meu organismo e estão combatendo aquela infecção, aquela ação de micro-organismo. Tá? Outro exemplo que eu posso associar à imunidade passiva. As mulheres que têm seus meninos aí, elas precisam dar de mamar, né? O primeiro alimento do bebê é o leite materno. Esse leite materno, gente, ele vem com anticorpos, tá? É a primeira vacina. Vocês vão ver isso em muitos outros livros, muitas outras referências. É a primeira vacina que o bebê toma é o leite materno, através do leite materno. Por quê? O sistema imune do bebê ele está muito frágil ainda. Não é como o nosso que está desenvolvido. Né? Ele vai precisar passar por certas
certas especializações ao longo da vida, né? A criança ela vai ter que ter contato com determinados micro-organismos para poder adquirir resistência. E aí, ela vai, obviamente, adquirir determinadas doenças, ter determinadas doenças, contrair, para estimular esse sistema imune a funcionar perfeitamente, adequadamente. Porém, quando ela nasce, a primeira vacina que ela toma é através do leite materno. Aí tem esses anticorpos para justamente combater alguns micro-organismos e evitar infecções, tá? É um exemplo de imunidade ativa, ou seja, os anticorpos vêm da mãe, do leite da mãe para a criança, tá? O que mais, gente? Aí, ó, outro conceito interessante da gente trabalhar é o conceito de memória imunitária. Memória imunitária é a resposta do organismo a infecções frequentes, constantes. Como assim, professor? Memória. Memória é uma lembrança, né? No termo comum, assim, no significado comum, lembrança. Memória imunitária quer dizer que o meu sistema imune ele vai lembrar, recordar que já houve aquela infecção por aquele micro-organismo invasor, e aí ele já vai produzir os anticorpos que vão funcionar diretamente contra aquele micro-organismo. Tá joia? Por isso que, muitas vezes, o indivíduo não adoece. Não tem a catapora 2 vezes na vida. Por isso que, muitas vezes, para determinadas doenças, o indivíduo já tem uma resistência maior. Certo? Por quê? Porque o organismo, o sistema imune dele já vai reconhecer aquele micro-organismo, quando entrar em contato com ele, e vai dizer, opa, você aqui já é cliente, né? Você aqui já veio, já está se hospedando pela segunda, terceira vez, quarta vez. Então, eu já vou lhe expulsar, que eu não quero você aqui. Eu já sei como é que eu lhe expulso, já vou lhe botar para fora, direto. Sem causar distúrbio aqui, sem desorganizar a minha pensão. Tá? Já a memória imunológica é isso. Infecções diversas aconteceram, meu sistema imune ele se lembra que já aquele micro-organismo já penetrou e aí vai produzir células de defesa de forma mais rápida. Isso aí são células de memória. Ativa células de memória com maior facilidade. Gente, alguma dúvida com relação a esses conceitos? E aí, posso passar tranquilo? Vou passar. Agora a gente fala sobre os órgãos do sistema imunitário. Onde é que são produzidas essas células de defesa? A gente fala que o nosso corpo ele apresenta defesa, mas eu não sei onde é que essas células são produzidas, né? De onde é que vêm essas defesas. E a gente tem diversos órgãos que são responsáveis por produzir e outros por armazenar células de defesa. Dentre esses órgãos, a gente tem aqui como órgãos, são órgãos linfóides, tá? Fazendo parte aí também do sistema linfático, portanto. A gente tem os órgãos da imunidade primários. Os órgãos imunitários primários. São eles a medula óssea e o timo. A medula ela é responsável por produzir alguns tipos de células de defesa. Tá? E essa medula não só produz células de defesa, como células-tronco, enfim, várias células muito importantes para a saúde do nosso corpo. E aí pesquisas são realizadas para investigar, né, qual a capacidade dessas células de induzir defesa em outras pessoas, de erradicar doenças, de ajudar nesse sentido, na saúde do indivíduo. O timo também, tá? Outro órgão responsável por, além de produzir algumas células de defesa, armazená-las. Órgãos imunitários secundários são aqueles que se encontram muito na periferia dos nossos órgãos, do nosso corpo. Periferia, o que eu falo é nas extremidades. Certo? Dentre esses órgãos imunitários secundários, a gente tem os linfonodos, as adenoides, as amígdalas, o apêndice, tá? O baço e as placas de Peyer. O que acontece com esses órgãos? Se a gente for analisar aqui os linfonodos, vocês já ouviram falar de drenagem linfática, não é? Drenagem linfática é quando você vai trabalhar os pontos de diversos linfonodos para poder fazer a distribuição desse líquido, da linfa do meu organismo.
e aí acaba até desinchando, né? O indivíduo aparenta o aspecto de emagrecido, mais magro, uma região corporal mais magra, mas porque aquele líquido é dispersado. Nesses linfonodos se encontram alguns linfócitos, algumas células de defesa, que vão para a corrente sanguínea para combater as infecções. Do mesmo jeito, no baço. O baço que ele se localiza logo próximo assim, ao estômago e acima do rim esquerdo, lado esquerdo do corpo. Esse baço é responsável por degradar células do sangue, hemácias que já são velhas, tá? Que não tem sua atividade muito efetiva, e também por armazenar alguns tipos de células de defesa para transportá-las mais facilmente para os locais da infecção, tá bom? E não só esses dois que eu citei agora, mas como os outros órgãos imunitários secundários, que muitos localizam na periferia do nosso corpo, como eu já falei, mas que armazenam células de defesa para poder combater melhor uma infecção. Nesse outro slide aqui, ó, a gente vê melhor a distribuição desses órgãos, ó, através desse esquema do corpo humano. Órgãos linfóides primários, medula óssea e timo, o timo aqui próximo ao coração, tá? Medula óssea encontrada no osso também, aqui, ó, no osso do fêmur, ok? Mas todo osso tem medula, tá, gente? Pelo menos os ossos dos membros. O baço aqui, ó, onde eu falei para vocês, próximo ao estômago, enfim, a localização de todos eles. E aqui ao lado, o esquema de produção das células de defesa, na medula óssea e no timo, gerando células do tipo B na medula, do tipo T no timo, certo? Depois do transporte dessas células através do sangue e o armazenamento delas em órgãos linfóides periféricos, como linfonodos, os baços, certo? E tecidos linfóides cutâneos e mucosos. E aí, quais são os tipos de células de defesa que existem? A gente já sabe que elas são produzidas, onde elas são produzidas, né? Na medula óssea, no timo, e aí são distribuídas para os órgãos periféricos. Porém, quais são esses tipos de células? E aí, como esses nomes são estranhos, eu já queria trabalhar aqui com vocês. Ó. Qual o nome geral que a gente dá às células de defesa? As células de defesa são chamadas de glóbulos brancos, tá, gente? Glóbulos brancos ou leucócitos. Vou colocar aqui no chat para vocês. Leucócitos. Que é o mesmo que leuco significa branco, tá? Leuco igual associado a branco e cito, célula, tá joia? Ou mesmo que células brancas, tá bom? Célula branca, leucócito, glóbulos brancos. Desses leucócitos, existem algumas subdivisões, alguns subtipos de células, que a gente vai ter que memorizar um pouquinho, porque são muito esquisitos, tá? Não coloque o nome do filho de vocês, nenhum desses que eu vou falar agora, por favor. E aí, quais são esses tipos de glóbulos brancos que existem? Primeiro, os linfócitos, tá? Segundo, os monócitos. Terceiro, os eosinófilos. Quarto, os basófilos. E quinto, os neutrófilos. Cada um deles tem uma função diferente. Os linfócitos, eles são muito associados à produção de células T, e aí existem vários tipos de células T que a gente vai ver mais na frente, tá? E de células B também. Existem os linfócitos NK, que eles são tipos de células que matam células infectadas, outras células infectadas por vírus, e eles têm capacidade de favorecer a criação daquelas células de memória, responsáveis pela memória imunitária contra as bactérias e os vírus invasores. Tá? Saindo dos linfócitos,
a gente vai para os monócitos. Monócitos são células fagocitárias. E aí, vocês conseguem associar essas células muito com o nome de macrófagos. Macrófago é um nome bem mais comum nos livros aí. Monócito é esse tipo de célula mais jovem. Macrófago é quando ela está mais velha, certo? Mais desenvolvida. E aí eles são responsáveis por fagocitar. Vixe, professor, que palavra difícil. O que é fagocitar? Fagocitam bactérias. Eles comem, essas células de defesa, elas comem, englobam bactérias. Sempre que vocês encontrarem fagocitose, é porque estão comendo algo. Tá joia? Então, elas comem micro-organismos, comem bactérias. E aí, a gente parte para os eosinófilos. O que é que os eosinófilos fazem? Eles matam parasitas. Parasitas são tipos de micro-organismos, tá? E aí, são muito comuns a gente encontrar esses eosinófilos nas reações alérgicas. Tá? Esses eosinófilos, a gente pode identificar eles quando o organismo, você vai fazer um exame de sangue e se o organismo ele está cometido por algum tipo de alergia. Uma reação de hipersensibilidade, certo? Bem destacável no seu organismo. Então, no seu exame de sangue, né, aí vai ter lá o componente das células brancas, alguns componentes, dentre eles pode estar os eosinófilos alterados. Okay? Basófilos. Basófilos também são muito comuns em reações alérgicas, porque eles liberam mediadores que participam aí dessas alergias. Tá, joia? E por último, os neutrófilos. Gente. Esses neutrófilos, eles também são células de defesa que fagocitam micro-organismos, mas eles são considerados os primeiros soldados a irem ali combater os micro-organismos invasores, tá? Você tem uma inflamação. Quais são as células de defesa que vão estar ali primeiro, que vão agir primeiro? São os neutrófilos. Deixa eu compartilhar aqui atrás com vocês, que eu acho que vocês não estão vendo. Esqueci, tirei aqui. E aí, esses neutrófilos, eles são a primeira linha de defesa do nosso organismo. O pus que se forma nada mais é do que o resto de neutrófilos. Neutrófilo morto. Neutrófilos mortos, tá? Junto com células da pele, resto de células da pele, resto do micro-organismo que invadiu ali o corpo. Tá? Joia pus é isso aí. O pus ele significa dizer que o seu sistema imunológico ele está funcionando de forma perfeita, adequada. Tá joia? Então, neutrófilos são os primeiros soldadinhos que participam ali de uma resposta infecciosa, uma resposta inflamatória. Por isso que é importante a gente ter em mente essa associação desse tipo de células. A gente vai falar mais sobre eles nas outras aulas, tá? A gente vai ter sempre essa discussão sobre esse tipo de células. Mas hoje é só para vocês terem se sensibilizar com esse conteúdo, vamos dizer assim, tá bom? Aí, gente, ó, partindo aqui, a gente vai falar sobre os tipos de imunidade que existem. Eu falei para vocês que existem vários tipos de imunidade. Como vocês puderam ver no slide anterior, que eu passei nos conceitos, a imunidade ativa e a imunidade passiva. Mas, vamos entender agora os principais tipos de imunidade, tá? Os principais tipos, quais são eles? A imunidade ativa, a imunidade inata e a imunidade adquirida. E aí, vamos para o conceito de imunidade inata e de imunidade adquirida. Vou só pegar um pouquinho de água aqui, rapidinho, 10 segundos, já volto para a gente continuar. Enquanto isso, vocês podem colocar a dúvida de vocês no chat. Se quiserem que eu dê uma pausa aqui, eu dou uma pausa. Já já a gente continua para falar sobre isso. Tá? Se quiserem resgatar algum conteúdo, a gente resgata do que eu falei para não ficar tudo tão corrido. Vou deixar aqui para escutar vocês.
E aí, meu povo, tá tudo bem com vocês? Vocês ainda estão aí? Estão dormindo? Estão tomando café? Estão chorando? Podem dizer. Pronto, então vamos continuar aqui. Vou continuar porque vocês estão me perguntando. Qualquer coisa não chore não que eu estou aqui. Só gritar e dizer, professor, chega, para, vamos dar uma recapitulada. Os dois principais tipos de imunidade que existem são a imunidade inata e a imunidade adquirida, tá bom? Imunidade inata, quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, pelas caridades de Jesus, para vocês não esquecerem mais. Imunidade inata é aquela que eu nasço com ela, tá bom? Eu nasci pronto e vou morrer com essa imunidade no meu organismo. Ninguém tira de mim, nem me pagando assim, 1 milhão ninguém vai tirar. É aquela que eu já nasço com. Imunidade adquirida é aquela que eu vou adquirindo através de estímulos que o meu sistema imune ele vai sofrendo ao longo da vida. Tá bom? E aí eu vou adquirir, eu digo muito, o meu sistema imune é muito trabalhado na minha infância e adolescência. Quando eu chego na idade adulta, ele vai ser trabalhado de uma outra forma, tá? Através de alguma doença, por exemplo. Mas quando eu sou criança, o indivíduo, né? Falando eu, indivíduo. O indivíduo está propenso a vários tipos de doenças, não é verdade? Há vários tipos de infecção. Ele brinca no barro, ele brinca na lama, ele brinca com o animal, enfim, ele está propenso a tudo aí. Então isso é interessante para que o sistema imune dele seja estimulado. E é nesse raciocínio que a gente vai tentar entender a imunidade inata e a imunidade adquirida e diferenciar as duas. Com a imunidade inata, é interessante a gente associar a imunidade inata aos bebês, certo? Por que aos bebês? De novo aqui resgatando, porque o bebê ele nasce com o sistema imune fragilizado, não é verdade? Porém, ele já nasce com a imunidade inata que permite a ele combater infecções, tá? E aí, como assim? Através dos componentes dessa imunidade inata, eu vou poder entender como é que funciona essa defesa. A pele, por exemplo, é um dos componentes dessa imunidade inata. A minha pele, o maior órgão do corpo humano, ela é uma barreira de defesa, ou não é? Não impede de entrar vários tipos de micro-organismos? Para o bebê é isso aí. Né? A pele do bebê é muito bonitinha, muito fofinha, todo mundo, né? Hoje em dia, quem não queria ter, nos seus 30, 40, a pele do bebê, né? Pois é. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa pele, minha gente. Por isso que é importante a gente dar valor. Pele faz parte do sistema imunológico, barreiras epiteliais. E a pele da gente, ela produz como se fossem antibióticos, tá? E também linfócitos. Ela produz também algumas células de defesa. Linfócitos intraepiteliais, que a gente chama. Eu não quero que vocês decorem isso, não. Eu quero que vocês entendam que a pele é um dos componentes que funcionam como uma barreira de defesa. Certo? E está relacionado à imunidade inata. A gente já nasce com. Vou passar aqui o slide, que eu já estou falando e não estou mostrando para vocês. Ó, a pele. Coloquei aqui os diversos tipos de pele que existem, né? E a pele ela funciona como uma barreira física e também, obviamente, orgânica. Além da pele, existem outros componentes, como o suco gástrico, certo? Que é ácido. O que mais? O muco das mucosas, o muco da mucosa oral também funciona como uma proteção, tá? De defesa. E aí, existem outros componentes, vou voltar aqui o slide para vocês verem, que ajudam nessa imunidade inata, na defesa pela imunidade inata. Outro desses componentes são os chamados fagócitos. Vamos de novo associar esse conceito. Fagócitos são células que comem, ok? Outras células que estão prejudicando, outros micro-organismos que estão prejudicando o meu organismo. Dentre esses fagócitos estão os macrófagos. Coloca, pronto. Associa aí. Fagócito macrófago. Fechou. Outro componente é o sistema de complemento. Que sistema complemento, já vou adiantando para vocês, eles vão agir
de forma a complementar a ação de outras células de defesa. Tá bom? E, como outro componente, as células NK, que são tipos de linfócitos. Esses 4 componentes são os principais da imunidade inata. Imunidade inata é aquela que a gente já nasce com para combater e erradicar qualquer tipo de micro-organismo. Essa imunidade inata, uma característica importantíssima dela é que ela é inespecífica. Certo? Se eu digo que ela é inespecífica, eu digo que quer dizer que ela vai combater todo e qualquer agente danoso, todo e qualquer agente microbiano, toda e qualquer substância estranha. Diferente da imunidade adquirida, que é a que a gente vai estudar na aula que vem, que essa imunidade adquirida, ela é específica. Tá? Essa imunidade adquirida, ela é desenvolvida por células, conferida por células especializadas em reconhecer determinado micro-organismo e agir contra as proteínas desse micro-organismo. Tá bom? Quando eu nasço, de novo, quando eu nasço, sou eu lá um bebezinho bem bonitinho, guti-guti, tenho meus componentes de imunidade inata. Esses componentes eles vão agir inespecificamente. Inespecificamente não vai ter a necessidade de reconhecer se é um vírus, se é uma bactéria, se é, enfim, um dinossauro, né? Se é qualquer coisa, tentando entrar no corpo da gente. Um espírito, tá bom? Ele vai agir de forma geral. Tá bom? Joia? Memorizaram isso aí? Pergunto a vocês. Qual é a primeira barreira de defesa? O tipo de imunidade que age primeiro? A imunidade inata ou a imunidade adquirida na defesa? Vamos lá. Cansei minha voz. Quero agora a voz de vocês aqui. A pele, joia, Sérgio. Imunidade inata, tá, Elias? Inata, a primeira linha de defesa. Imunidade inata. E aí, eu estou falando agora de uma imunidade específica contra micro-organismos, tá? Eu estou falando de qual imunidade? Certo. E aí eu falo da mais eficaz. Qual é a que é mais eficaz? A imunidade inata ou a imunidade adquirida? Quem dá mais? Adquirida, tá? Aí vamos entender, Elis, por quê? Porque a adquirida, ela vai se configurar como uma imunidade para combater determinado micro-organismo, determinado patógeno. Tá joia? Por isso que ela é mais eficaz. Porque se eu digo a você que a imunidade inata ela não age para determinado micro-organismo, se aquele micro-organismo passar por essa barreira primária, ele vai encontrar como barreira secundária a imunidade adquirida. As outras células de defesa que fazem parte da imunidade adquirida. E aí a responsabilidade de defesa está com essa imunidade adquirida, que ela é mais eficaz, porque ela vai reconhecer, a imunidade inata ela não foi capaz de erradicar, de impedir aquele vírus de entrar. Mas eu vou impedir, porque eu sei como é que ele funciona, eu já captei a mensagem dele, tá? Eu já captei a artimanha dele, e agora eu vou tentar expulsar ele daqui. Tá ligado? Aí eu digo a vocês, tá ligado aquele amigo ou aquela amiga, né? Que você sabe que chega para você só para tirar de você alguma informação, né? Ou só para puxar de você, aí você diz assim, opa, captei a mensagem, depois de passar um mês você acaba assim, mas rapaz, fulano é muito um 71, né? Já captei a mensagem dele ou dela, mas eu vou, peraí, que eu vou fazer ela ou ele dar no pé no instante. Pronto, é como o nosso sistema imune faz. Ele primeiro programa ali o terreno, né? O vírus ele vai invadir, vai causar uma resposta imune, e o meu sistema imune ele vai se preparar todo ali, vai reconhecer e vai dar uma resposta. Agora você vai se ver comigo. Vou expulsar você daqui, você vai ver quem é que manda. Tá joia? Então, a imunidade adquirida ela é mais eficaz, mas a inata ela é a primeira a combater. Tá bom? Todas as duas têm sua importância. Primeiro, começando pelos neutrófilos. Os neutrófilos eles são células de defesa
que fazem parte da imunidade inata. Tá joia? Porque eles vão ser a primeira linha de defesa ali. Então eles já são importantes daí. Porque eles vão ser capazes tanto de fagocitar, como de proteger, formar um escudo ali contra aqueles invasores. E é isso aí. Ok? Qual é a mais eficaz das duas? Qual é, gente? Acabei de falar. Qual é a mais eficaz? A inata ou a adquirida? Respondam vocês. Adquirida, tá bom? Não esqueçam disso. A imunidade adquirida é mais eficaz. Por quê? Porque ela tem a capacidade. Joia, Beth. Tem a capacidade de reconhecer os determinados micro-organismos. É a imunidade adquirida que reconhece. Tá? E ela é adquirida justamente, gente, porque ela é estimulada por esses patógenos. Por isso que a gente se torna resistente ao longo do tempo a determinadas doenças, a determinados micro-organismos. E isso aí eu acho bem interessante discutir com vocês. Infelizmente, eu não vou poder debater uma outra aula que eu fiz. Tá? Eu fiz uma aula à parte, não sei se vai dar tempo de falar na semana que vem, porque a semana que vem vai ter um quiz, vai ter um joguinho aqui com vocês a respeito desse tipo da imunidade adquirida, né, que é um estudo mais aprofundado, mas eu vou me programar para marcar com vocês uma aula, pode ser durante a semana, no horário que vocês estejam disponíveis, sobre associação, as curiosidades da teoria associada à prática da imunologia, certo? O que é que o enfermeiro e o técnico de enfermagem pode trabalhar, o profissional de enfermagem, ele pode trabalhar que eu consiga associar aqui a imunologia, os testes rápidos, as vacinas, certo? O soro, que mais? A questão das inovações tecnológicas a respeito aí de vacina em saúde, certo? A história da vacina, eu acho isso muito interessante, que talvez não dê para a gente dar na aula que vem, então eu quero programar isso como uma aula à parte aqui com vocês, tá joia? E aí, ó, pulando aqui, saindo da pele, que é um dos primeiros componentes da imunidade inata, a gente vem para o outro componente chamado macrófago. Esse macrófago, memorizem, fagocitam, eles comem micro-organismos. Na pele, existem alguns tipos de macrófagos chamados células de Langerhans, tá? Que esses macrófagos, essas células de Langerhans, promovem a imunovigilância cutânea, são os vigias ali da pele. E uma coisa bem interessante desses macrófagos é a tatuagem. Eu nem sei se eu falei com vocês a respeito da tatuagem no nosso primeiro dia de aula, enfim, não sei. Quando o indivíduo faz uma tatuagem, esses macrófagos eles vão agir na pele como forma de degradar aquele pigmento, tá? Porque aquele pigmento é uma agressão. Ele não está sendo colocado, né, na pele, inserido na pele, e não vai ficar ali por muito tempo, até você morrer, né? A coloração da tatuagem, quem faz, vai perdendo, primeiro, pelo dano na pele, né? No sol, enfim, do envelhecimento da pele mesmo, as células de pele vão regenerando, e outra pelos macrófagos. Eles comem esse pigmento, eles vão ingerindo esse pigmento, e aí, por isso que a tatuagem ela fica meio dispersa, né? Não fica uniforme, bem delineada com 10, 20 anos. Tá joia? Então eles têm essa função de fagocitar micro-organismos estranhos. E aí, ó, passando aqui, o slide, minha gente, eu botei até a foto do pessoal que eu tirei da turma passada, vou deixar eles aqui. Vou colocar a foto aqui de lado para não expor o pessoal. Imunidade inata. A gente tem aqui, ó, para finalizar, o sistema complemento e as células NK, que são os dois outros. Espera aí, que eu parei de compartilhar com vocês. Compartilhar aqui de novo. Vamos ver aqui. Poxa, cadê o slide? O slide me abandonou, o compartilhamento aqui do slide me abandonou. Enfim, vamos continuar para a gente não perder tempo, tá? Vocês vão ter lá, vocês já tem um material lá na plataforma, quando vocês baixarem o material, vocês vão ver. No último slide, tem lá o sistema complemento
e as células NK. Sistema complemento, como eu já falei, algo que complementa, é algo que ajuda, tá bom? Então, o sistema complemento ele vai ajudar outras células de defesa no combate a esses micro-organismos. E aí, esse sistema complemento é formado por enzimas, tá? Que essas enzimas elas vão organizar células para combater esses micro-organismos, elas vão estimular os linfócitos a produzir anticorpos, também elas vão participar disso, elas vão auxiliar no reconhecimento de alguns tipos de micro-organismos. Então, cada uma enzima apresenta uma função diferente, certo? E essas enzimas em conjunto vão formar o que a gente chama de sistema complemento, que é o sistema que auxilia a combater micro-organismos invasores. Muitas vezes, esse sistema ele ajuda a ativar neutrófilos e ativar macrófagos. Né? Os neutrófilos, que são os primeiros soldados ali do combate, e os macrófagos, que vão corroborar para fagocitar o micro-organismo invasor. E as células NK? Esse nome, essa sigla aí, essa abreviação NK, ela vem do inglês, Natural Killers. Vou botar aqui para vocês no chat, tá? Ó. Células NK, Natural Killers, ou traduzindo, células assassinas, né? Já ouviram? Quem já assistiu aí filme que tem serial killer, né? Já associa aquele assassino. Pronto, células assassinas. E essas células são responsáveis por combater e por erradicar, eliminar, destruir, enfim, células contaminadas, invadidas por vírus, tá? Tá joia, gente? Células NK são responsáveis por eliminar células infectadas por vírus. E são bastante comuns na infecção ou na imunidade inata. Por quê? Existem vírus que não têm uma patogenicidade exorbitante no organismo, e aí essas células elas já ajudam a combater, tá? Porque dependendo do organismo, existem aqueles indivíduos que, por exemplo, uma gripe é uma doença simples, não é verdade? Você fica doente, mas uma semana, 10 dias você está curado, aparecem os sintomas. Agora, tem gente que fica muito mais tempo, tem gente que os sinais e sintomas da gripe são bem mais exagerados, né? São bem mais fortes, porque o sistema imune ele não está muito bom para poder combater esses vírus. Vírus da gripe, vírus de influenza, por exemplo. E aí vai depender de como você se alimenta, de como você dorme, certo? Das atividades saudáveis que você pratica, de como anda o seu organismo. Se você é uma pessoa que vai lá, me preocupo com a saúde do meu organismo, vou lá fazer um exame de sangue para saber como está. E aí eu vejo que está tudo em ordem. Outra coisa, gente, interessante aqui a gente associar que essas células, o estudo dessas células do sistema imune não se restringe só aqui à imunologia e acabou não, tá? Quem não tem um vizinho, que eu aposto que vocês já tiveram, está fazendo um curso de técnico de enfermagem, lê aí meu exame de sangue, vê aí o que foi que deu. Não tem isso, não é verdade? E aí? E aí você, meu Deus do céu, não sei nem para onde é que vai. Pronto, então é para isso que esse estudo que a gente está tendo aqui, esses debates servem. Porque essas células de defesa, esses nomezinhos estranhos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, né? Todos eles vão aparecer lá no examezinho de sangue. Se você pegar aí, quando terminar a aula, corra para o Google, ou então corra para o seu quartinho, para debaixo do colchão, para pegar aquele exame de sangue que vocês têm, bem antigo, não é verdade? Pega lá e vá ver lá, verificar. Além das hemácias, que são as células do sangue, tem as células brancas. Células brancas já tem lá, linfócitos, eosinófilos, basófilos. E do lado, vocês vão ver os valores relativos dele, a quantidade normal, para homem e para mulher, tá? Em uma determinada idade. Cada laboratório ele considera um valor X como o valor de normalidade. Abaixo desse valor, acima desse valor, significa dizer que ocorreu uma alteração desses componentes e o sistema imune está respondendo ali a algum processo infeccioso, alérgico, vamos investigar, tá bom? Isso é um padrão para diagnóstico? Não, mas é um padrão para investigação, para dizer assim, ó, é um indicativo. O seu sistema imunológico
está precisando de ajuda, tá bom? Então, veja lá, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, veja aí o que está acontecendo, né? Procure um diálogo mais aprofundado com algum especialista para poder dar uma resposta a esse cara, tá bom? E a gente só sabe essas respostas se a gente estudar isso mais a fundo. Uma aula de imunologia, é lógico que a gente não vai conseguir isso, né, gente? A gente consegue estudar o básico do básico. Mas eu estou querendo dizer a vocês que se estimulem, porque isso é só o começo da grande jornada e da grande responsabilidade que a gente tem pela frente. Certo? Vocês são da equipe de enfermagem. Tá? Então, não se atenham eu vou só fazer um procedimento técnico e isso já resume a minha qualidade de serviço. De jeito nenhum. A gente tem que sempre ter em mente que estudar é preciso se a gente quiser ser o melhor. Tá? Sempre. E a gente tem que se prezar por isso. Pronto, e essa parte aí, nesse assunto agora, finalizamos nossa aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí o moído todinho, que foi ter saído por uns 15 minutos, ter caído aqui do computador, internet, mas é assim mesmo. Nessa metodologia que a gente tem que se acostumar, a gente tem que estar pronto para as consequências, né?